A história do Pouso Alegre Futebol Clube, apesar de centenária, é pouco conhecida. O registro que comprova a fundação do time em 1913 é uma foto, com a flâmula com a data estampada e a primeira formação. Um dado levantado pelo historiador Donizete Braga, o primeiro a se interessar pela trajetória do PAFC. Donizete era comentarista de futebol em 1989, quando iniciou os estudos. Até aquela época não existia nada de um arquivo de história do Pouso Alegre Futebol Clube. Comecei a me interessar, transmitindo os jogos, aí comecei a fazer pesquisa, falei, vou guardar esse documento que futuramente vão servir de referência para aqueles mais jovens saber a história do Pouso Alegre, saber a história do clube. E comecei a pesquisar em bibliotecas, em jornais antigos, levantar a história do Pouso Alegre Futebol Clube desde a sua fundação em 1913. Os registros levantados pelo historiador serão transformados numa revista que deve ser publicada em janeiro de 2014. A publicação vai contar a história desde a sua fundação. Apesar da fundação ter acontecido em 15 de novembro de 1913, a primeira partida só aconteceu alguns meses depois, em 1914. O clube seguiu amador até 67, quando profissionalizou e passou a disputar campeonatos na segunda divisão do Mineiro. Foram 2 anos na Série B, até sua primeira parada. O time ficou fora dos campos até 1982 e retornou na categoria de base. Já em 83, o Dragão das Alterosas venceu 64 cidades e consagrou-se campeão amador do estado. Em 88, o rubro-negro conquistou o seu lugar na elite do futebol mineiro. Em 1990, conseguiu a 5ª colocação entre 20 equipes. Ficou atrás do Cruzeiro, Atlético, América e Rio Branco. A última partida na Série A foi em 1992. Um ano depois, a equipe sofreu com um corte feito pela federação para diminuir os clubes participantes do campeonato. Por falta de recursos, o Pouso Alegre Futebol Clube foi rebaixado sem disputar. No ano seguinte, o time voltou aos campos pela segunda divisão e seguiu nela até 1998, quando parou pela segunda vez. O intervalo foi mais longo. 11 anos depois, o time voltou na 3ª divisão e chegou ao hexagonal final. Grandes nomes fizeram parte dessa história. O time de 90, com Paulo César Guzmão, Edivaldo, César, Zigomar e Nonato, Paulo da Pinta, Fernando Baiano, Carlão, Heleno, esse time ficou na história e são os grandes jogadores da história do Pouso Alegre, sem dúvida. O rubro-negro deixou sua marca no Mineirão, na vitória contra o Atlético no dia do aniversário do Galo. Foi o primeiro jogo que o Pouso Alegre disputou naquele estádio em Belo Horizonte, a primeira vez que o Pouso Alegre pisou naquele gramado e justamente no aniversário do Atlético Mineiro, dia 25 de março de 1990, o Galo fazia 82 anos e o Pouso Alegre acabou vencendo o jogo por 2-1, começou perdendo de 1-0 e depois Carlão e Anderson viraram o jogo Pouso Alegre, que foi a maior festa na cidade, uma euforia muito grande e repercutiu a nível nacional. Foi certamente o maior jogo da história do Pouso Alegre Futebol Clube. Mas nem só de glórias vive o time centenário. O Pouso Alegre hoje é alvo de disputa, mas fora das quadras. Os motivos são vários, entre eles a diretoria. O estádio pertencente ao Pouso Alegre Futebol Clube, que o Pouso Alegre é um patrimônio do povo, né? Está completamente danificado. Que primeiro plano é nós estruturarmos e trazermos, criar uma nova diretoria, criar um novo conselho do Pouso Alegre, que hoje não existe. E também nós não estamos preocupados quanto está devendo, quanto tem dinheiro em caixas. Nós queremos realmente que torne uma coisa transparente para o povo saber o que é dele e o que ele tem nesse patrimônio. Esse estádio foi doado há muitos anos atrás para a cidade de Pouso Alegre. Então a gente vai tentar resgatar para que a categoria de base e o profissional esteja em ascendência novamente nos próximos anos que virão. É o povo que quer ver resgatado o futebol profissional na cidade de Pouso Alegre.